Você está na Rádio Luz Radiônica. Ouça agora o programa Epifania do Ocultismo com o professor Maurício Delmanto. Olá, boa noite para você que está ouvindo a Rádio Luz Radiônica. Eu sou Maurício Delmanto e a partir de agora começa o programa Epifania do Ocultismo, um programa que, na minha opinião, é um dos melhores programas voltados para o esoterismo. Agradeço desde já a sua audiência e neste programa eu irei falar sobre alquimia, cabala, yoga e também astrologia. Eu gostaria de registrar que esse deve ser o primeiro programa da rádio que tem imagens do apresentador. Logo, caso você queira reassistir esse programa com imagens, vá até o canal do YouTube com o nome Rádio Luz Radiônica e procure a playlist de nome Epifania do Ocultismo. E se estiver vendo este programa pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, clicar no gostei, tocar no sininho para receber notificações deste canal. Caso queira deixar algum recado nos comentários do vídeo, você pode inclusive tirar dúvidas e sugerir temas para os próximos programas. Agora, caso você queira entrar em contato direto comigo, o meu WhatsApp é DDD 11 996 30 84 61. Você pode mandar textos, áudio, vídeos e, claro, caso você autorizar, poderá fazer parte dos próximos programas. Então vamos ao tema. O tema hoje é alquimia, cabala e yoga são a mesma coisa. Importante, não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu estou afirmando, alquimia, cabala e yoga são a mesma coisa, porém são a mesma coisa explicadas de formas diferentes. E para passar essa ideia de que alquimia, cabala e yoga são a mesma coisa, eu irei me pautar na astrologia, sobretudo no estudo das eras astrológicas. Tem um monte de gente por aí que fala sobre eras astrológicas. O pessoal fala sobre nova era, era de aquário, mas afinal de contas, o que é nova era, o que é era de aquário? É um tema que eu ouço desde a década de 80, lá o Raul Seixas já falava que estávamos na nova era. O que seria isso? O que é uma era astrológica? Antes de explicar sobre eras astrológicas, eu queria também dizer que existem vários tipos de astrologia. Existe a astrologia chinesa, a helenística, a védica, a astrologia grega. Tem uma divisão ainda da astrologia antiga com a nova. Em 1970 descobriram o planeta Plutão, aí mudaram toda a astrologia. Então cada um fala de um jeito. Tem pessoas que falam que o inferno astral tem 30 dias antes do aniversário, outros falam que é 52 dias. Eu estou aqui me pautando em uma pesquisa de que existem essas eras e que essas eras elas têm um período de 2150 anos. Isso daí, alguns astrólogos vão afirmar isso para vocês. Um outro fato é querer me basear na história do Ocidente, me basear na história das religiões e da sociedade ocidental, como se o Ocidente fosse um herdeiro dos conhecimentos orientais. O conhecimento vem do Oriente, ele vem do Oriente para o Ocidente, e no Ocidente começa uma história. Eu vou me basear nesse tipo de argumento. Apesar de não estudar as histórias orientais, eu acredito que no Oriente aconteceu a mesma coisa que no Ocidente, já que as influências são as mesmas. Então eu não vou me aprofundar aos diversos tipos de budismos, Tem vários tipos de budismo, zen budismo, budismo chinês, budismo japonês. Eu não vou entrar nisso, porque somos nós que estamos falando de nova era, não são eles, Não, pelo menos eu não vi ninguém no budismo ficar falando de nova era. Isso daqui é uma ideia mais ocidental. Dito todas essas explicações, eu irei começar explicando o que é uma era. Uma era é um período de 2150 anos. E essa era, desse período de 2150 anos, ele tem a influência de um signo. Se você pegar essas revistinhas de horóscopo, jornal, ou até os livros sérios de astrologia, eles vão colocar os signos na seguinte sequência: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e assim por diante. No caso das eras, é de trás para frente, é uma sequência contrária. Uma era de Câncer, depois a próxima era de Gêmeos, depois a outra era de Touro, depois vem uma era de Áries, uma era de Peixes e uma era de Aquário, e assim sucessivamente. Então é assim que funcionam as eras. Bom, e aí o que eu disse? Eu disse que nós temos eras que são períodos de 2150 anos que tem a influência dos signos. Cada era tem uma influência de um signo. E esse signo influencia a humanidade, em especial as religiões. Ele tem uma força muito grande
sobre as religiões. Tendo essa explicação, vamos então para as eras. Que eras que eu vou falar aqui no programa? Eu vou falar da Era de Gêmeos, a Era de Touro, a Era de Áries, a Era de Peixes e a Era de Aquário. De antemão, já vou falar quais são as religiões que são influenciadas por essas eras. A Era de Gêmeos, ela é muito antiga, muito antiga. Não tem assim livro de história, pelo menos eu não encontrei ainda, que fale sobre um período tão antigo, que é a Era de Gêmeos. Porém, eu vou acreditar, isso já é uma crença, não tem como comprovar, mas existem muitas pessoas que acreditam que existiu Atlântida, que existiu Lemúria, e se existiu Atlântida e se existiu Lemúria, seria o período de Gêmeos. Gêmeos é um signo muito comunicativo, muito voltado a trocas. Então, eu acredito que esse período, o homem ele teria uma conexão, inclusive, com os anjos ou até com Deus. Eles tinham uma comunicação direta com Deus, com os anjos. Isso é uma crença minha. E aí vem um período chamado Era de Touro. Essa Era de Touro já dá para nós começarmos a entender. A religião que rege ali a Era de Touro é a religião hindu, ou seja, na Índia. Já fica mais claro, né? Nós temos aí, inclusive, a influência de religiões hindus aqui no Ocidente. É muito fácil se encontrar aí pessoas praticando yoga, encontrar templos budistas, encontrar Hare Krishnas, né, vendendo incensos na rua, templos Hare Krishnas. Então temos aí umas influências orientais aqui já no Ocidente, que é o que sobrou ali da Era de Touro. Depois da Era de Touro vem a Era de Áries. A Era de Áries já vem ali com Moisés e com a influência da religião judaica. Paralelamente o islamismo. Eu já vou explicar um pouquinho mais de profundidade essa parte da Era de Áries. Após essa Era de Áries, né, quando que termina a Era de Áries? Com o nascimento de Cristo, aquela coisa toda, acaba a Era de Áries e começa a Era de Peixes. Também iremos nos aprofundar. Se oficialmente o nosso ano, né, a nossa era começa no ano zero, a Era de Aquário deverá começar em 2150. Apesar de nós já termos atualmente uma influência da Era de Aquário. Já tem uma influência, porque não é assim, olha, chegou 2149, a humanidade está de um jeito, chega 2150, pum, mudou tudo. Não é assim. A mudança ela é gradual, então nós já estamos tendo uma influência da Era de Aquário. Porém, eu não acredito que nós estamos na Era de Aquário. A Era de Aquário ela entra em 2150. Como eu disse, os hippies, o próprio Raul Seixas falava que na década de 70 já era a Era de Aquário. Já tinha uma certa influência ali na década de 70, está muito mais forte agora. Quando nós nos aprofundarmos na ideia da Era de Aquário, você vai perceber que nós estamos mais próximos agora, né, da Era de Aquário do que antes. Na década de 70 não tinha quase nada ali com a Era de Aquário, era só o comecinho. Bom, vamos voltar lá na Era de Touro. Vamos voltar lá atrás. Tinha ali o período da Era de Touro. Como que é a Era de Touro? Tem a religião hindu. Os hindus, eles adoram o quê? Eles adoram a vaca, eles têm uma certa adoração à vaca. Ela é sagrada na Índia, a vaca. Até hoje ela é sagrada. Simboliza esse período de touro. Como que é o signo de touro? O signo de touro é aquela pessoa teimosa, lenta, mas que está ali criando algo, apesar da lentidão e da teimosia. Surge ali, no período de touro, a yoga. O que é a yoga? Yoga não é isso que nós vemos nas academias, né? Temos ali a Hatha Yoga, né? Nós temos ali uma yoga de posturas. Porém, a yoga ela é a parte mística, é esse termo que eu vou dar, é a parte mística da religião hindu. Então, existem as religiões hindus e a yoga seria aquela parte esotérica, aquela parte interna da religião hindu. Primeiro eu vou explicar o que é esotérico e exotérico. Esotérico é interno. Esotérico com S são ensinamentos internos, ensinamentos secretos, ensinamentos dados somente àquelas pessoas que são merecedoras desse conhecimento. Enquanto que o ensinamento exotérico, com X, é aquele ensinamento do povão, é aquele ensinamento dado a todas a população em geral. Então tinha ali um ensinamento exotérico na Índia, que são as religiões hindus,
e tinha a Yoga, que era o ensinamento esotérico dos hindus. A Yoga, ela é muito mais do que exercício físico. Ela vai ter a Raja Yoga, que é o quê? Uma yoga voltada para a meditação. Você vai ter o Hatha Yoga, que é a parte das posturas, que o pessoal fica fazendo nas academias, mas tem todo um fundamento religioso naquelas posturas. Teríamos aí também o Mantra Yoga, que é a parte das orações. Tem o Bhakti Yoga, que é a yoga a yoga da devoção. São devotos a um deus. Pega um deus e fica devoto. Tem essa parte de devoção, é o Bhakti Yoga. Além do Bhakti Yoga, tem vários tipos. Vai ter o Tantra Yoga. O Tantra Yoga é a parte da energia sexual, onde eles trabalham a parte da energia sexual de forma espiritual. Sempre deixar claro isso, de forma espiritual. Tantra Yoga é espiritualidade, não é safadeza não, gente, é espiritualidade. Então a yoga ela é muito mais complexa. Esses hindus, principalmente para a parte do Bhakti Yoga, eles tinham uma devoção muito parecida com a Umbanda. Então eles tinham estátuas, pode procurar na internet, no Google, tem ali estátuas de deuses hindus, e eles adoravam aquelas estátuas, eles levavam frutas, mel, leite, entregavam pratos para essas estátuas, muito parecido com o que vemos na Umbanda, no Candomblé, né, etc. É muito interessante essa parte devocional da yoga. Quando chega a Era de Touro, como que chega a Era de Touro? Com Moisés no Egito, né? Isso está na Bíblia. Moisés está lá no Egito, ele está preso, né? Um escravo, e ele quer libertar o povo dele da escravidão, tirar eles da escravidão e levar para uma outra terra. O que o Moisés faz? O Moisés, ele conta uma história para o seu povo que está preso, porque ele precisava convencer essas pessoas de saírem de lá. Então ele conta uma história que Deus entrou em contato com ele e que existe uma terra prometida. E ele conta a história de Abraão. Eu leio vários livros de ocultistas, de filósofos esotéricos. Tem um que eu gosto muito, que é o Santives de Alveir. Santives de Alveir, para quem é mais ocultista, aí, que faz parte de alguma escola esotérica, ele era o mestre do Papa. O Santives de Alveir, ele diz que Abraão era uma lenda contada por Moisés. Então Abraão era uma lenda, e o Abraão ainda ele simbolizava a passagem do conhecimento do Oriente para o Ocidente. E ele ainda faz a análise da palavra Abraão com Brahma. Então tem Brahma, que é o deus dos hindus, e Abraão. Ele faz essa conexão das duas palavras e ele diz que é uma lenda. Por quem? Quem cria a lenda? Quem cria a lenda é o Moisés ali. Pode ser que a lenda seja mais antiga, mas o Moisés ele utiliza essa história para convencer o povo deles de fugir do Egito para ir para a Terra Prometida. Ele conta essa história para o seu povo. E ele também precisava explicar por que os judeus tinham uma rincha muito grande com o islamismo, né? com o islamismo, com os árabes. Qual que é a história do Abraão? Diz que Abraão estava numa cidade, num local, e Deus aparece para Abraão e promete para ele a maior nação do mundo. Deus fala para ele: você é uma pessoa muito boa, Abraão, eu vou te dar a maior nação do mundo. Porém, você vai ter que ir para um local, que é a Terra Prometida, aonde você vai levar a sua nação. Recebe essa informação e ele faz uma peregrinação para a Terra Prometida. Vai ele, a mulher, acho que vai o primo, se eu não estiver enganado, vai uma faxineira lá, uma empregada da mulher do Abraão, e vai essa galera toda aí para a Terra Prometida. Porém, o Abraão ele ia receber uma nação inteira para ele, e ele tinha que passar essa herança para alguém. Olha, eu tenho que passar essa herança para alguém, eu não tenho filhos. A herança no judaísmo, como é que ela funciona? Você entrega a tua herança, o seu dote, para o seu filho homem mais velho. Para o seu filho, o homem mais velho. Abraão já estava velhinho, a mulher do Abraão já estava velhinha também, ela não poderia ter mais filhos, a mulher do Abraão, e ele com aquele problema, né, para quem que eu vou passar essa nação? Deus vai me dar uma nação enorme, para quem eu dou a nação? E que a mulher do Abraão fala: olha, tenha um caso com a minha empregada, ela vai ter um filho, e aí você passa a herança para o filho da empregada. Abraão tem um caso ali transa ali com a empregada da esposa, tem um filho, se chama Ismael. Quando Ismael tem por volta de 6 anos, a esposa do Abraão fica grávida e nasce o Isaac. E aí fica aquele dilema: para quem eu dou a minha nação? Para quem eu dou a Terra Santa? Né? E eles chegam aonde? Onde que é a Terra Santa? Lá
onde está Israel, onde está esse conflito até hoje. É lá as terras. E qual que é a briga que acontece lá em Israel, em Jerusalém, aquela região toda lá? O Abraão, uma vez que ele tem o filho Isaac, a esposa começa a pressionar ele e ele manda embora a faxineira, né? Ela se desvincula da caravana lá, a faxineira e o Ismael. O Isaac, que é o filho do Abraão, tem uma genealogia e cria-se ali a religião judaica. E o Ismael cria a religião islâmica. Então nós temos o islamismo e temos o judaísmo. E eles estão em briga até hoje por causa da terra prometida que está lá em Israel. Essa é a história. E essa história é a que Moisés conta para os judeus que estavam ali com ele, para eles fugirem do Egito e irem para a terra prometida. No meio do caminho que ele está indo para a terra prometida, tem lá a montanha e ele sobe na montanha para receber as tábuas com os 10 mandamentos. Curiosamente, isso já é para quem gosta de ufologia, né? Está na Bíblia. Ele ouve umas buzinas, tipo, pam, 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 umas buzinas em cima da montanha. Era o sinal de Deus. Ele sobe na montanha e fica um tempão lá. Alguns ufólogos acreditam que era um disco voador, alguma coisa do tipo. Bom, vamos seguir a história da Bíblia. Moisés fica muito tempo lá na montanha. Tanto tempo que quando ele desce da montanha, o povo dele estava adorando um bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro? O bezerro de ouro é o simbolismo da era de touro. O Moisés, ele estava ali fazendo uma reforma, uma mudança de era. E quando ele desce da montanha, ele fica muito bravo, porque ele fala, poxa, nós estamos mudando de era, nós estamos saindo da era de touro e indo para a era de Áries. E vocês estão ainda nessa ideia antiga. E aí ele quebra as tábuas, aquela briga toda, tudo isso está na Bíblia, né, gente? Sobe de novo na montanha, pega outras tábuas, está tudo lá. Bom, aí o que acontece? Feito tudo isso, o povo abandona o bezerro de ouro, volta para a ideia de Áries. Lembrando, qual que é o símbolo de Áries? É o carneiro. O cordeiro, cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Signo de Áries. Como que é o signo de Áries? Áries é muito impulsivo. Áries também está muito ligado a brigas, discussões. Ele é regido por Marte, o deus da guerra. Então o que acontece? Teve lá o período de touro. Moisés, quando ele sai do Egito para chegar na terra prometida, ele vai atravessando cidades e eles matam todo mundo. Eles destroem, eles vão invadindo cidades e vão matando todo mundo no meio do caminho, para entrar a era de Áries. Quem não acreditava na era de Áries era morto. Foi assim que Moisés introduziu a era de Áries. Passou mais 2.150 anos e do próprio judaísmo surge Jesus. Jesus aparece, é o signo de peixes. Você pode ver todas essas igrejas evangélicas, os papas, a igreja católica, ortodoxa, tem peixes, tem desenho de peixes. E Jesus ainda falava que ele era pescador de almas. Então o signo de peixes foi da era de Jesus. Quando entra a era de Jesus, Jesus ele cria uma religião, mas ele não administra essa religião, porque com 33 anos de idade, como todos nós sabemos, ele foi crucificado. Quem cria a igreja é São Pedro. Tanto é que Pedro tinha outro nome. Jesus chega no Pedro, né, antes de ter o nome de Pedro, ele chega lá em São Pedro e fala: você será a pedra que edificará a minha igreja. E Pedro vira o primeiro papa da igreja católica. E Jesus é crucificado e Pedro começa a criação da igreja. Só para uma curiosidade, né, como que era feita a crucificação? A pessoa ela era amarrada numa cruz, o sangue descia da cabeça para o corpo. Se você estiver aí me ouvindo, tenta ficar com as mãos levantadas por mais de meia hora, vê se aguenta. O sangue desce e começa a doer os braços. Só começa a descer o sangue e ele pressiona o pulmão. Se for amarrada desse jeito, ela acaba morrendo sem ar. Era assim que as pessoas eram crucificadas por causa disso. Elas eram crucificadas, amarradas, não tinha braços a cruz, era só um pau e amarrava os braços da pessoa para descer o sangue, ou fazia uma cruz mesmo, crucificava. E eram vários os crucificados. Se vocês pegarem um filme chamado Spartacus, você vai ver que Spartacus também foi crucificado. O Spartacus antigo, tá, gente? Não essas séries novas aí
da Netflix e tudo mais. Spartacus antigo. Inclusive essa história que eu falei do Abraão tá numa série chamada Bíblia, que estava na Netflix, não sei se ainda tem. O próprio Silvio Santos indicou o filme A Bíblia da Netflix num programa dele há muitos anos atrás. Bom, voltando aqui. Bom, Jesus morre, começa ali São Pedro inicia a igreja. São Pedro ele também é crucificado, mas ele pede para ser crucificado de ponta cabeça. Por quê? Falam que era porque ele não queria ser crucificado igual a Jesus e tudo mais, mas todo mundo era crucificado daquele jeito. O que alguns historiadores dizem é que ele imaginou que, se fosse crucificado de ponta cabeça, o sangue não desceria, do braço, não pressionaria o pulmão e ele não morreria asfixiado. Essa era a ideia de São Pedro. Porém, o sangue desceu para a cabeça e ele teve hemorragia cerebral, morreu com hemorragia cerebral, segundo muitos historiadores. Bom, ele foi crucificado no Monte Vaticanum e naquela época embaixo haviam as cidades e haviam túneis, cavernas. E os cristãos eles andavam nesses túneis e faziam as suas igrejas dentro das cavernas, nos túneis. E embaixo do Vaticanum, do Monte Vaticanum, tinha um túnel e uma igreja. Aí São Pedro foi enterrado embaixo, no subsolo desse monte. E, claro, muitos séculos depois o Vaticano foi criado naquele ponto e montaram a igreja em cima de onde está São Pedro. Então, tá assim, tem uma igreja lá embaixo, uma caverna, São Pedro enterrado nessa parte da igreja subterrânea e tem uma outra igreja em cima que é o Vaticano atual. Isso é só curiosidade. Bom, quando que a igreja é montada? A igreja católica ela começa ali com São Pedro, porém ela é oficialmente montada 300 anos depois da morte de Cristo. Então tem lá o imperador ele queria controlar o povo, essa é a verdade. E ele pega e fala, olha, eu quero controlar o povo, tem muita briga aqui, tem muita briga de judeus, islâmicos, cristãos, romanos, está todo mundo brigando. Então ele cria ali, ele vê qual que é a religião predominante, e tinha também um conselho de sábios, eles sabiam que estava começando a era de peixes. E esse imperador ele decide montar uma igreja onde ele reunisse todo mundo, judeus, católicos, romanos, todo mundo, juntaria todo mundo nessa religião. Ele chamaria essa religião de universal, colocaria aspectos de todas essas religiões. Não sei se vocês sabem, mas católico quer dizer universal. Qual é a religião que ele monta? A Igreja Católica Apostólica Romana. Então, uma igreja universal dos apóstolos romanos. E ele pega características do judaísmo, ou seja, o Velho Testamento, junta com o Novo Testamento. O Novo Testamento ele pede para que duas pessoas coordenem um grupo de pesquisadores para escolher que livros entrariam no Novo Testamento. Essas duas pessoas hoje são santos pela Igreja Católica, que é o São Irineu e o São Jerônimo. Acho que é São Jerônimo, segundo. São Irineu e São Jerônimo. Um tinha uma equipe que escolheu quais livros entrariam na Bíblia e o outro tinha uma equipe para passar tudo para o latim, para que ninguém entendesse aquilo. Basicamente é assim que é montada a Igreja Católica. Como é que eles montam ali essa igreja? Eles falam que tem 12 apóstolos. Na minha opinião tinham mais que 12 apóstolos, porém esses 12 apóstolos eles estariam ligados, cada um deles, a um signo da astrologia. Então eles dão um aspecto astrológico para a Bíblia, de forma que eles convencem os romanos, que não eram cristãos, eles acreditavam ainda nos deuses romanos, nos deuses gregos. Então eles trouxeram os romanos e os gregos para a religião católica. Então 12 apóstolos, 12 religiões. 4 evangelhos, cada evangelho ligado a um elemento: terra, fogo, ar e água. E assim sucessivamente. Esses 4 evangelhos também estariam ligados à esfinge egípcia. Você entrar numa igreja, você vai ver ali que tem Mateus, Lucas, João, Paulo. Embaixo deles tem um animal. Então tem uma outra figura normalmente ligada. Se jogar os 4 evangelhos no Google, você vai encontrar os 4 evangelhos e você vai ver que todos eles têm um animalzinho embaixo, que é o touro, o leão, a águia e uma criança. A criança simboliza o homem. Se você pegar esses 4 elementos, você monta uma esfinge egípcia. Você joga depois no Google lá, esfinge egípcia. Você vai ver um touro com uma cabeça meio de leão, Só é uma cabeça de homem, mas com juba de leão. Você vai ver os 4 elementos ali, e a esfinge também ela tinha asas. E assim ele monta a Bíblia Católica, monta a Igreja Católica, coloca um Papa que ele era tradicional,
né, a partir da criação da Igreja Católica, os papas, todos eles, têm brasão, né, brasão de família. Isso quer dizer o quê? Eles não eram qualquer pessoa e ele se apodera do cristianismo, esse imperador. Começa a Igreja Católica e quem não acreditasse no cristianismo, ele também matava. Quem não acreditasse no cristianismo era chamado de ário, ou ários. Se você procurar no Google, né? Estou falando para vocês procurarem no Google, que eu acho que é a forma mais fácil. Se você procurar quem que era ário, ário era um homem que não acreditava que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Filho de Deus. Dessa forma, os arianos, que eram as pessoas que acreditavam na era de Áries, né, os ários acreditavam na era de Áries, foram exterminados. Da mesma forma que Moisés matou pessoas que não eram da era de Áries, a Igreja Católica começa a matar as pessoas que não eram da era de Peixes. E começa a era de... Tudo isso eu estou explicando o que é a era. Bom, 2150 anos depois, ou seja, a Igreja ela põe como ponto zero. Esse programa está sendo feito em 2022. E o ponto zero foi há 2022 anos atrás. Apesar de não ser o nascimento de Cristo, acredita-se que Cristo nasceu um pouquinho antes do ano zero. Eles sabiam que a era ia acabar mais ou menos em 2150. Faz as contas, você vai ver, chegar nesse ponto. Só que nós já temos influências da era de Aquário. Como seria a era de Aquário? É simples. Conversa com um aquariano, uma pessoa de signo de Aquário, e começa a perguntar sobre o que ela acha da humanidade, o que ela acha das religiões, o que ela acha da sociedade, da comunicação, dos trabalhos, como é a mentalidade do aquariano conforme a sexualidade, conforme a tecnologia. E aí você vai saber o que vai ser a era de Aquário. O aquariano, ele vai numa festa sozinho. O aquariano, ele vai num cinema sozinho, de boa. Ele vai numa palestra sozinho, de boa. Por quê? O aquariano ele gosta da multidão, porém ele gosta de estar individualizado. Então ele está sozinho no meio de um monte de... É normal isso para quem é aquariano. O aquariano ele é extremamente liberal. Você perguntar para um aquariano, o que você acha de um homem casar com outro homem, uma mulher casar com uma outra mulher? O aquariano, para ele, está tudo bem, desde que não se metam na vida dele. Então você faz o que você quiser a sua vida, desde que você não se meta na minha. Ele não é um conservador, o aquariano, ele é muito cético e científico. Ele é conhecido como destruidor de religiões. Por quê? Por que o aquariano ele é um destruidor de religiões? Porque ele quer saber a verdade por trás da religião. Ele vai, por exemplo, um aquariano que é ateu. Ele vai pegar todas as religiões e explicar elas cientificamente. Ele vai pegar os milagres de Cristo, por exemplo, e explicar com a física quântica, com as terapias atuais, com o reiki, com o magnetismo. Ele vai explicar de uma forma científica os milagres de Cristo. Se o aquariano for um cristão, né, for um católico, um evangélico, ele vai destruir a religião de outras pessoas, porque ele vai tentar explicar cientificamente. Então um aquariano cristão, ele vai falar, olha, esse pessoal da Umbanda não existe incorporação, eles são esquizofrênicos, eles são não sei o que, entendeu? Ele vai criar uma outra narrativa e vai tentar explicar o que aconteceu ali na outra religião. E assim sucessivamente, o aquariano é desse jeito. Então nós já estamos traçando um paralelo de que a sociedade do futuro ela vai ser mais individualista, ela vai ser... O aquariano gosta muito de tecnologia também. Então, juntando essa parte da tecnologia com ele sozinho no meio da multidão, as pessoas vão estar mais juntas, porém cada um na sua casa. Então você está sozinho na tua casa, com uma câmera ligada, conversando com mais 30 pessoas, sei lá, uma festa virtual. Tudo isso é era de Aquário. Essa tecnologia que está tendo agora era de Aquário. Claro que teve um aceleramento, aí, uma certa aceleração por causa desses problemas da pandemia, da quarentena, mas em 2150 vai ser muito maior. Vai ser realmente as pessoas dentro de casa, né? A tecnologia comendo solta. Só imagina o seguinte, de 1990 até agora 2022, quem é um pouquinho mais velhinho, como mudou a humanidade, como mudou a tecnologia. Da década de 80, como mudou a tecnologia. Eu me lembro que eu nasci em 1975. Meu pai, né, minha mãe tinha uma televisão branca e preta. Tinha a televisão branca e preta. Ó. E eu me lembro quando a primeira TV colorida, eu tinha 5 anos de idade e quem comprou foi minha tia. Uma TV colorida.
Eu vi o computador de tela verde, eu vi o computador de tela cor de abóbora, de tela branca e preta, de tela depois colorida, né? Eu vi o orelhão com ficha. Nunca imaginei que iria ter internet, celular, toda essa tecnologia que nós estamos tendo hoje aqui. Em quantos anos? 40 anos? Olha a mudança. Imagina o que vai acontecer até 2150. É isso que vocês vão ver na Era de Aquário. Mas, este programa aqui, que está já ficando um pouco longo, eu disse que alquimia, cabala e yoga são a mesma coisa. A alquimia eu já expliquei, a yoga eu já expliquei lá atrás, né? Eu falei que existem vários tipos de yoga, Raja Yoga, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Mantra Yoga, Tantra Yoga, são vários aspectos diferentes ali e eles são o esoterismo da religião hindu. Porém, o que é a cabala e o que é a alquimia? A cabala, ela surge mais ou menos em 1400. Você lembra que eu falei que criaram a Igreja Católica no ano 0, todas as outras religiões começaram a ser perseguidas, inclusive judeus, né? Ou judeus, né? Claro. As religiões diferentes começam a se esconder, porque tinham medo de ser dizimadas. Isso já no ano 300 eles já estavam fazendo isso. Não estou nem falando da Inquisição que começa ali no ano 900, ano 1000, né? Temos ali as cruzadas em 1300, até 1300, tem tudo aquilo ali. Só que aí junto com essas cruzadas, em 1400, depois de tudo isso, aparece a cabala e a alquimia. O que era a cabala? Os judeus, com medo de perderem a tradição, desenvolvem a cabala. Qualquer palestrante de cabala, cada um vai te explicar a cabala de um jeito. Mas a explicação que mais pega, parece que é uma unanimidade, que cabala tem a ver com tradição e recebimento. Tradição porque é de boca a ouvido, ou porque alguém tem que te explicar o que é a cabala. E o recebimento, na minha opinião, é você receber uma abertura de consciência. Entenda isso da forma que você quiser. Uma abertura de consciência. No meu programa passado, aqui na rádio, eu falei da origem do tarô. E a origem do tarô tem tudo a ver com alquimia e cabala. Tem a ver com isso. Então os judeus queriam manter a sua tradição e criam o quê? Um conhecimento esotérico. Então temos o exoterismo, que é esse judaísmo que a gente vê por aí, está na internet, está em todo lugar. E temos o esoterismo dos judeus, que é a cabala. Lembrando que existem judeus que não são cabalistas. E também tem cabalistas que não são judeus. Vamos lá. Então a cabala, ela é um conhecimento esotérico. É como se tivesse uma facção dentro do judaísmo. E quando eu falo que nem todo judeu é cabalista, né, acreditar que todo judeu é cabalista é quase como acreditar que todo padre é franciscano, ou todo padre é beneditino, ou que todo católico um franciscano. Não é. Dentro da Igreja Católica tem ali a ordem franciscana, a ordem beneditina. A cabala é isso. É algo dentro do judaísmo que nem todos os judeus têm acesso. Ela é mais complexa do que isso que vocês estão vendo na internet. Para ter uma noção, conversando com uma pessoa que conhece muito sobre cabala, conhece muito de religiões, ele diz que a cabala, né, quem estuda cabala, quem pratica cabala, são judeus, homens com mais de 40 anos. Quem poderia estudar e praticar a cabala. Aí você pode fazer um paralelo a qualquer outra coisa. Já vou fazer um paralelo já direto aqui. Pode ser que dentro da cabala tenha uma espécie de tantra, mas é diferente do yoga, entendeu? É uma purificação, algo do tipo. Por isso que tem que ser homem com mais de 40 anos. Mas isso é uma crença minha. Eu não sou judeu, eu não sei exatamente como é que é essa parte interna. Eu só sei que é interno. O que nós temos aqui fora de cabala é muito superficial. Entendeu? É muito superficial. É a mesma coisa que eu falar, olha, eu vou agora falar sobre os beneditinos. Quem sabe sobre os beneditinos são só os monges beneditinos. Você tem que virar um beneditino, entrar lá no mosteiro para saber o que é que esses caras estudam, o que eles praticam. Então é a mesma coisa. Existe livro do beneditino? Tem, mas não vai ser a parte esotérica. Ainda é o exotérico. Então tudo bem. Então a cabala, ela é a parte esotérica. Judaísmo. Sempre que eu falei que tinha o judaísmo e o islamismo, praticamente no mesmo período que surge, os judeus trazem a cabala, praticamente ao mesmo tempo, o islamismo cria a alquimia. E a alquimia é o esoterismo
do islamismo. Então o islamismo é a parte exotérica e a alquimia é a parte interna. E você pode fazer um paralelo de alquimia, yoga e cabala e você vai perceber que eles têm a mesma divisão. Vou dar alguns exemplos rápidos, porque o programa já está bem longo. Yoga, eu já falei que tem Bhakti Yoga, Mantra Yoga, Tantra Yoga, vários tipos de yoga. Na alquimia, você vai ter alquimia mental, alquimia espiritual, alquimia sexual. Aí você faz um paralelo com o Tantra Yoga. Vai ter alquimia química, vai ter vários tipos de alquimia. E quando você pegar a Cabala, você vai também pegar todas essas divisões também dentro da Cabala. Só que a Cabala é mais fechada, como eu disse. Mas você vai encontrar vários tipos de Cabalas diferentes, cada um de um jeito. Só para mais um paralelo agora entre a Cabala e a alquimia. Dentro da Cabala, um dos objetivos do cabalista é criar um homem de barro. E dentro da alquimia também, um dos objetivos é criar um homem, criar um ser. Porém, em uma linhagem vai estar escrito de Golem e na outra linhagem vai estar como homolunco. Depois vocês procurem o que é Golem e o que é homolunco. Vocês vão ver aqui. É a mesma coisa, só que em duas linhagens diferentes. Quando você fizer um paralelo, você vai falar, caramba, as três religiões, né, a hindu gera o judaísmo, junto com o islamismo, que gera o cristianismo. Uma religião cria a outra e elas são muito parecidas. E qual é a religião que vai surgir agora em Aquário? Nós não sabemos. Dizem que tem Maitreya, dizem que Jesus vai voltar, cada um diz uma história. Para mim, a religião que vai ter na era de Aquário vai ser uma religião científica, muito pautada no científico. Então vai ter ali a física quântica, pode se preparar para a física quântica e coisas do isso que vai ser a religião da era de Aquário. Bom, o programa está ficando longo, vamos ter que infelizmente encerrar. Eu queria terminar este programa com duas frases, né? Todo programa eu termino com uma frase, eu vou terminar o programa aqui com duas frases. A primeira, de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que viveu entre 1869 e 1948, era um hindu, né, um advogado hindu, que trabalhou ali para a libertação da Índia, né, uma libertação pacífica, uma independência da Índia sobre a Inglaterra. Então o que o Mahatma Gandhi diz? Ele diz, as religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Então ele falando que todas as religiões são a mesma coisa, indo para o mesmo ponto. E não importa qual a religião que você está seguindo, pois todos iremos ter o mesmo objetivo lá no final. A segunda frase que eu vou dar é de uma pessoa que viveu ali uns 200 anos antes, que é o Frederico o Grande. Ele nasceu em 1712 e morreu em 1786, ali na Prússia. Governou a Prússia. O que o Frederico o Grande dizia? Todas as religiões devem ser toleradas, pois cada um de nós tem o direito de ir para o céu à sua maneira. Bom, esse era o programa de hoje. Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo programa.